Bem-vindos a mais um Jump Talk, o podcast da Jump, onde a gente recebe executivos, especialistas de mercado para discutir sobre dados, tecnologia, inteligência artificial, transformação digital e outros temas relevantes para os negócios. Hoje eu tenho aqui Márcio Coelho junto comigo. Tudo bem, Márcio? Boa tarde, tudo bem? Perfeito. E nós vamos receber aqui dois convidados muito especiais, Márcio e Thiago, da Bradesco Seguros. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Anderson? Tudo Boa ótimo, tarde. Anderson. Tudo ótimo. Márcio. Antes da gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho quem são vocês e um pouquinho sobre a carreira de vocês até vocês chegarem na Bradesco Seguros. Vamos Márcio, lá. quer começar? Posso começar, vamos lá, pessoal. Bom, Márcio, eu já estou no mercado só de seguros há pelo menos 32 anos, né? Então tenho uma experiência grande, já passei por outras indústrias também. E mais especificamente na parte de dados e informações, pelo menos nos últimos 20 anos, né? Nos lugares aí por onde eu estive, tenho uma experiência interessante nesse ponto. E estou na Bradesco Seguros vou completar 8 anos agora, né? Em 2025. E estamos aí com um desafio bem interessante ali para a estruturação das informações, dos dados todos em cloud, né? Então, estamos muito felizes ali com todo o trabalho que vem sendo feito. Então, esse é um pouco aí do meu histórico. Bacana. A gente vai falar um pouquinho sobre essa estratégia e como que dados influencia e como que dados potencializa essas estratégias da Bradesco Seguros, né? Legal. Thiago, bem-vindo, Legal. Obrigado pela presença também. Obrigado pelo convite, Anderson e Márcio. Bom, eu sou Thiago Rosa, estou atuando aqui com o Márcio, recebi o convite do Márcio em 2021 para liderar a parte de engenharia e plataforma de dados aqui para o Grupo Bradesco Seguros. Tenho quase 20 anos de carreira focados em tecnologia, implantação de aplicações e dados como um todo. Bacana. Novamente, obrigado pelo convite. Muito bom. Eu queria começar falando um pouquinho. Muitas pessoas podem não conhecer a Bradesco Seguros, todo mundo conhece o Bradesco, claro, né? Mas podem não entender a importância da Bradesco Seguros para o Bradesco, para o Banco Bradesco, né? A Bradesco Seguros hoje é uma das maiores seguradoras do país. Ela é responsável, acho, por 30% do faturamento do banco, se não mais, né? Então ela é eu não sei se a gente chama de unidade de negócio, uma empresa do grupo que é importantíssima para o banco, né? Sim, a Bradesco tem uma representatividade importante no resultado, efetivamente, da organização, em torno de 30%, né? É a maior seguradora da América Latina, ela atua multi-operações, né? Atua em todas as operações de seguros, né? Então, isso para a gente é extremamente desafiador, porque o nível de complexidade igualmente é grande, né? Então, esse é o nosso cenário ali. Imagino. E, Márcio, me fala um pouquinho, para a gente começar a falar sobre como que dados agrega a esse negócio da Bradesco Seguros, como que vocês tratam a estratégia de dados dentro da Bradesco Seguros? Como que você consegue alinhar a estratégia de dados com a estratégia geral do negócio? Como que é esse trabalho? Legal, eu acho que aqui tem alguns pontos que são extremamente importantes de serem considerados, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender o que a nossa atividade vai aportar para o negócio em si, né? Ou seja, o que é a necessidade efetiva do negócio em relação a dados para que a gente seja bastante assertivo, né, nessa questão. E aí, obviamente, outras questões que estão acopladas nesse contexto, como a própria governança de dados, né, que é o que garante ali que tudo isso seja feito de forma íntegra, garanta a qualidade, garanta que os processos efetivamente ocorram dentro do que precisa, né, para o negócio, né? E principalmente também olhando um pouco para a necessidade do nosso cliente, né? Ou seja, entender qual é o quanto a nossa atividade efetivamente precisa estar aderente à necessidade do nosso cliente final. Então, acho que são esses assim os grandes direcionadores estratégicos que a gente leva em consideração nessa questão toda de dados efetivamente da seguradora. E acredito que vocês devem ter também uma preocupação com o retorno que vocês fazem no investimento em dados, né? Como que vocês fazem para priorizar isso? Então, entender que um projeto, porque assim, a gente vai ter ideias de projetos de dados a todo momento dentro da empresa, muitos alinhados ao negócio, mas como que vocês fazem para garantir
que aqueles projetos vão ter retorno? Como que vocês medem esse retorno? Eu acho que assim, muito disso só está ligado diretamente, como eu falei, à questão do negócio, né? Ou seja, quanto que aquele investimento efetivamente vai conseguir contribuir para que o negócio precisa ter em relação aos dados. Então, acho que esse é o ponto principal. E claro, como eu falei também, isso tudo voltado para a necessidade central do nosso cliente. Então, hoje nós temos ali tanto clientes internos quanto o próprio cliente em si, né, o nosso segurado. Então, a gente, de certa forma, precisa garantir, né, que todos os processos de dados estejam efetivamente estruturados para que tudo isso flua de uma forma descentralizada, controlada e principalmente ágil, né? Então, esse é um grande desafio que a gente costuma considerar aí na nossa estratégia, efetivamente. Perfeito. E, Thiago, me fala um pouquinho. Hoje você é responsável pela engenharia de dados e pelas soluções de BI dentro da área. Como que essas soluções, essas áreas se encaixam nessa estratégia maior? Como que você entende que a engenharia e o BI podem concretizar os resultados para a área? Acho que a jornada do dado, desde a transação até o ponto em que ele se torna uma ferramenta de decisão, é extremamente importante. Então, entenda que o papel de CEO e de engenharia de dados é muito mais um acelerador para os times que estão trabalhando descentralizadamente. Eu tenho times que atendem dentro da própria área de dados, quanto dentro das empresas que são nossos clientes. Então, o papel do COE ali é justamente construir ferramentas que facilitem a jornada da aquisição do dado no transacional até a entrega desse dado para uma tomada de decisão. E, obviamente, o BI, né, torna aquele número tangível, aquele número visível, para que os executivos em tempo atômico tomem decisões olhando aqueles dados que passaram por toda essa cadeia. Então, eu acho que a gente não consegue tirar valor ou diminuir o valor deste processo, mesmo porque os dados brutos, eles normalmente têm uma dificuldade de entendimento, né? Então, a engenharia, acho que ela tira um pouco dessa dificuldade e torna o consumo disso mais simples. Não, bacana. E você já citou, eu ia falar sobre esse tema mais para frente, mas você citou essa questão da descentralização. Para a estratégia de dados, e Márcio, se você quiser depois comentar também, a descentralização ela é um desafio, né? Porque a gente sabe que isso acontece com tecnologias que não são de dados e acontece com tecnologias de dados, de que quando você tem um ambiente muito centralizado, o usuário lá na ponta final vai dar seu jeito, a gente vai ter ali um Shadow IT, né? Ele sempre vai querer ter o poder nas mãos. E se a gente parte para uma estratégia muito centralizada, né? Então, está tudo aqui dentro de tecnologia, tudo dentro de uma área de dados e nada na mão do usuário, isso vai acabar acontecendo. E esse processo é meio cíclico, né? Você solta um pouco na mão do usuário, volta um pouco para a centralização. Como que está sendo essa estratégia de descentralização lá na Bradesco Seguros? Como que vocês estão trabalhando com isso? Por sermos responsáveis pela engenharia de plataforma e a governança de dados, a gente sempre pensou em como tornar o processo seguro, compliance com o negócio, mantendo normas e procedimentos e políticas do jeito correto, mas que também a gente não seja um gargalo para o negócio. Sim. Eu acho que dados, ele não é nem tecnologia, ele não é negócio, né? Ele é a intersecção dos dois. E para que isso flua, para que a gente tenha realmente resultados que façam sentido, descentralizar de forma controlada, eu acho que é a chave do negócio. A gente consegue ter um pacote de normas, de regras e políticas que centralizem parte do que eu espero que entre para o ambiente, mas que também a gente dê velocidade e agilidade para os spokes que estão ali consumindo informação e gerando seus próprios dados, né? Entenda que a gente trabalha com públicos diferentes, né? Eu tenho públicos da Auto, que tem uma proeficiência maior em Advanced Analytics, tanto quanto saúde. Então, eu tenho áreas distintas que têm um conhecimento diferente. Então, a gente
a gente pensou muito em construir algo que coubesse dentro da estratégia de ambos, mas que também desse liberdade para que esses times pudessem fazer ali as suas análises e construir as suas visões de negócio. Muito interessante. Eu acho que o desafio aí, nesse ponto, né, como o Thiago bem colocou, é a gente mostrar o valor que a governança tem nessa descentralização, né? Ou seja, a descentralização por si só, ela é extremamente importante para que isso tudo aconteça no tempo que tem que acontecer. Então, para que a gente não seja ali colocado como uma questão burocrática do processo, é muito importante a gente mostrar o valor que esse controle, que essa padronização tem para o processo, né? Mas também estar atento ao quanto isso está aderente à própria necessidade do negócio, né? Então a gente tem que ter um desafio aqui de aproximar a governança, voltando ela para o que o negócio pede, para que o negócio efetivamente precisa que seja estruturado, né? Então não é fácil, é um desafio gigante mesmo isso, mas é extremamente necessário. Ou seja, para descentralizar, você tem que ter um processo de governança muito bem estruturado, mas que seja próximo da realidade do negócio, para que ele não fique apenas ali controlando coisas e impedindo que os processos fluam como tem que ser na questão de descentralização, né? Então ele tem que ser robusto suficiente para você conseguir ter padrões, né, de desenvolvimento e ter garantia de que o dado certo está sendo entregue para a pessoa certa, com a qualidade certa, mas sem engessar o usuário final lá na ponta. Né? E aí eu acho que um dos grandes desafios é um desafio cultural, né? Como que vocês atuam junto com as demais áreas para eles terem esse entendimento de que, olha, a gente tem esses padrões eles são necessários, então eu tenho governança, eu tenho regras de governança, regras de segurança, elas não estão aqui à toa, né? Sim. Mas eu quero que você tenha essa flexibilidade, né? E ele tem que ter responsabilidade junto com essa flexibilidade. Como que isso funciona nessa conversa com o usuário final? Que eu acho que esse é o maior desafio que todas as empresas passam, né? Eu quero colocar isso na mão do usuário final, mas e aí? O que o usuário final vai fazer com esse dado? Eu acho que aí, Anderson, é a questão do aculturamento, né? Eu acho que o desafio central é a gente ter ali um canal de comunicação que seja efetivamente didático, né? Para que as pessoas entendam a importância do nosso trabalho, entendam o que a gente está colocando não como um impeditivo ou como uma burocracia, mas que isso de fato ajude eles, né, na sua necessidade. Então, assim, esse aculturamento, ele não é simples, né? Ele é um processo, ele é evolutivo e ele tem que ser feito toda vez, ele é contínuo, na verdade, né? Então, como nós temos um público bastante mesclado em termos de conhecimento do nosso trabalho e do trabalho de dados em si, com muitas soluções que surgem a cada momento aqui, né, na nossa realidade, é importante que nós tenhamos aqui do nosso lado pessoas que tenham essa habilidade de entender e convergir o conhecimento do que a gente está fazendo com o que as pessoas efetivamente precisam capturar disso e entender efetivamente a importância do que a gente está fazendo. Então, eu diria que o aculturamento, um trabalho de comunicação, um trabalho de, como nós temos lá, né, a nossa comunidade de dados, efetivamente, com as publicações das novidades e dessas questões todas de segurança, como nós fazemos, isso tudo acaba contribuindo, né, e trazendo as áreas de negócio aqui para a nossa questão de importância de governança de dados e tudo mais. E, Márcio, nesse processo de aculturamento, eu acho que vai até um nível de você garantir que as áreas usuárias não criem suas estruturas paralelas, né? O que seria muito prejudicial à estrutura como um todo, né? Como é que você se posiciona com relação a isso? Você tem que dar autonomia para a área, poder ter a sua informação ali no momento que precisa para tomada de decisão, você disponibiliza algumas bases, como que você cria uma política para que não aconteça o famoso Shadow IT, né? Uhum. Eu acho que aqui o Thiago pode até comentar mais isso, até melhor do que eu, que conhece bem mais o detalhe, mas eu acho que aqui a gente já teve um esforço grande, né, no início de todo esse trabalho que a gente está fazendo hoje de cloud na seguradora, de deixar bem claro para as pessoas que o nosso objetivo, na verdade, é tornar
a troca de informações de uma forma estruturada, fluida e segura, né? Porque Ok. nós temos ali operações dentro da nossa companhia que são muito sensíveis, né? Dados que são extremamente sensíveis e que, claro, os owners dessas informações têm toda uma preocupação de o que vai ser feito com essa informação, quem vai acessar essa informação, qual é o controle que se tem sobre o acesso dessa informação. Então, tudo isso são coisas que a gente teve que vir estruturando e passando para as pessoas efetivamente o detalhe, como que vai funcionar, quem é o responsável, qual é o fluxo, qual é o plano mitigatório. Então, esse conjunto, né, de ações que garantem esse processo de acontecer de forma estruturada, né, é o que deixa a gente efetivamente avançar e que as áreas entendendo isso, não vão ter ali os seus silos, né, como nós já tivemos no passado. Eu acho que as áreas ali já tiveram essa experiência e ela, de fato, não é boa para a companhia, né, você acaba tendo ali processos muito fechados, as áreas não trocam informações, e eu acho que como a gente montou o processo, as áreas entenderam a necessidade de como nós precisávamos fazer e entenderam que iriam se beneficiar dessa arquitetura efetivamente, né? Mas eu acho que o Thiago consegue complementar bem aí esses pontos todos, ele como responsável de tudo isso também. Eu acho que a gente optou por co-criar. Eu acho que é uma palavra que é bastante forte para o nosso começo, né, Márcio? A gente buscou, obviamente, com o aprendizado que já tínhamos, utilizando um ambiente centralizado do banco, o que nos fazia sentido, e baseado no que nos fazia sentido, a gente trouxe esse time de rede de dados das empresas para discutir governança. Então eu acho que a gente, neste movimento, a gente evitou muito atrito, evitou muito controle demasiado e também evitou problemas futuros. Eu acho que para mim cocriação foi a chave do que a gente entende hoje como uma governança de sucesso. Envolver o usuário Exato. no final, desde o começo. Falar, a regra é concepção. essa, sim, mas o que você acha? Traga a sua opinião e pontos que fazem sentido ser absorvidos ou não, e a gente fez isso por muito tempo. Então, eu acho que trouxe essa tranquilidade de que o time de governança estaria ali disponível para eles e não o contrário. Exato. E não só como governante absoluto daquele processo e que nada seria acatado, conversas não aconteceriam para que a gente tornasse aquele processo melhor. Não, perfeito. Algo mais colaborativo e não eu sou o imperador dos dados Exato. aqui, vocês fazem o que eu mando. Mesmo porque não somos, né? A gente então. reforça muito Exato. isso. A gente está guardando o local com segurança, privacidade do que é seu. Eu tô aqui para te ajudar e não o contrário. Os dados são das empresas. Perfeito. Nós não fabricamos os dados, né? Esses dados eles são armazenados ali sob uma governança e sob uma plataforma que nos cabe, mas os dados continuam sendo dos donos dos dados. Perfeito. Perfeito. E explorando um pouquinho mais disso, você falou que um dos pontos foi essa cocriação, né? Então essa colaboração no momento de criar essa estrutura e toda essa estratégia. Vocês começaram pequenos esse processo ou já começaram para todas as áreas do banco? Pensando no movimento, a gente construiu, aliás, né, este ambiente muito baseado no que a gente aprendeu com o banco, nos anos em que éramos usuários especialistas utilizando a infraestrutura do banco. Então, muito foi aprendido neste tempo. E aí, a partir do final de 22 para 23, a gente recebeu a carta branca de construirmos um ambiente segregado do ambiente banco, que aí seguisse a estratégia da seguradora, juntamente com as empresas. Então, a partir daí, a gente tinha muito maduro em termos do que a gente gostaria que fizesse, de ideias de como organizar este processo, e aí foi gradativo, né? A gente sabendo que seríamos ali o responsável pela matéria, governança e plataforma, a gente foi evoluindo, mas já com a consciência de que isso seria expandido em nível Bradesco Seguros como um todo. Entendi. Então ela começou com essa experiência do banco, que depois foi absorvida por vocês. Nós tínhamos uma realidade, Anderson, totalmente voltada no mundo on-premise, né? Ou seja, o banco já tinha uma estrutura on-premise montada
e nós recebemos a responsabilidade ali de acomodar a estratégia de dados analíticos da seguradora nesse ambiente que já estava lá posicionado. Então, ou seja, a governança, a infraestrutura, todo o procedimento ali era conduzido pelos nossos parceiros lá do banco, e nós éramos uma área de apoio aqui às áreas de negócio da TI nesse contexto. Como o Thiago comentou, há pouco mais de 2, 3 anos, a gente teve essa, vamos dizer, independência estratégica de dados já voltada para a disposição de cloud, né, voltada para a estratégia efetivamente, até para atender ali processos regulatórios do Open Insurance, Open Finance. Então, em função disso, nós tivemos que estruturar uma estratégia específica de cloud, mas já descolada dessa dependência do banco. O que não quer dizer que a gente não esteja efetivamente conectado, né? Ou seja, tudo que nós fazemos na seguradora e no banco, no fim do dia, tudo isso se conversa, porque, afinal de contas, o negócio, o cliente para a gente é Bradesco, ele é um só. Então, seja ele um segurado, seja ele um correntista, o cliente é o mesmo. Então, a gente tem que garantir que haja essa integração entre as duas empresas, mas a estratégia, o ambiente, até ferramentas efetivamente na seguradora, hoje a gente tem autonomia para aportar aquelas que efetivamente façam mais sentido para o nosso negócio. Então, nosso contexto efetivamente de atuação hoje está sendo estruturado dessa forma. E aí você tocou em um outro ponto que eu também queria entender. Quais são as dificuldades que aparecem quando você está fazendo esse trabalho com dados dentro de um mercado que é tão regulado, né? Então você tem uma série de regras, você tem uma série de reportes, você tem uma série de controles a mais do que outros mercados para garantir a segurança do cliente, garantir a segurança do negócio. Quais são os desafios que isso traz também para a governança, para a qualidade, para a arquitetura de dados? Eu acho que aqui eu posso comentar um pouco, né, assim, o business efetivamente de seguros, ele sempre teve, né, essa responsabilidade frente ali ao seu regulador, enfim, a todos os órgãos que controlam as informações. Então, as áreas até então tinham ali as suas necessidades técnicas e operacionais sendo feita da forma que eles tinham ali de estrutura, de informações ou mesmo de ferramentas, né? Com essa estratégia toda que a gente vem montando ao longo dos últimos anos, a gente conseguiu mostrar para essas áreas que com o processo que a gente estava colocando, isso tudo poderia se tornar mais fácil para eles e mais ágil, efetivamente. Então, desde uma automação, efetivamente, de captura e reporte de um dado, seja para um sistema, para um processo de um regulador ou de qualquer outra questão, ou mesmo na integridade da informação, né? Ou seja, os processos de qualidade de dados, os processos de estruturação e engenharia que hoje a equipe do Thiago efetivamente conduz, garantem que essas informações sejam íntegras, tenham rastreabilidade, tenham ali a identificação efetivamente que garante todo esse processo para as áreas efetivamente que lidam com essas questões de riscos e reportes regulatórios. Então, de certa forma, a nossa estratégia ajuda essas áreas, né, na sua necessidade. A nossa estratégia acaba apoiando eles nessas questões. E o que acontece, né, Thiago, no fim do dia é que a gente acaba recebendo muito mais demandas agora do que antes. Então, hoje, a gente tem várias áreas hoje que nos procuram ali com necessidades das mais diversas nesse sentido. Pô, ajuda a gente a automatizar, isso daqui está dessa forma, como que a gente pode fazer melhor? Então, isso é bem bacana, né? O trabalho que a gente veio fazendo de catequização das áreas sobre toda a estratégia, hoje a gente colhe esse resultado de que as áreas já nos reconhecem como uma área facilitadora e efetivamente de apoio, né, nas suas estratégias e necessidades. Perfeito. Então isso, no final das contas, não é ser regulado não é um problema, né? É até a solução para... É como todo mundo gostaria de ter a sua área de dados funcionando da melhor forma para entregar para o usuário final. A gente acaba usando a força do regulador ao nosso favor. Exato. Se existe regulação, vamos fazer da melhor forma para que a gente entregue o melhor sem ter nenhum ponto que coloque em risco a operação com os dados. Perfeito. E como que isso influencia a arquitetura e a engenharia de dados lá dentro? Hoje você contou a história, falou um pouquinho sobre essa independência que tem hoje do banco, mas vocês podem escolher as suas plataformas,
utilizam ainda as plataformas do banco? E quando vocês vão fazer isso, quais são os seus desafios, Thiago, de entender ali o que eu tenho que usar para fazer essa entrega da melhor forma possível? Na verdade, desde o primeiro momento em que a gente recebeu o espaço de termos ali uma estratégia de dados segregada ao banco, a gente já tinha o aprendizado do Open Finance, que começou dentro do banco, e o Open Insurance dentro da seguradora, utilizando a mesma plataforma. A gente se preocupou muito nessa escolha de plataforma porque dados cross são ricos entre as duas organizações, falando de banco e seguros. Então, hoje sim, temos a mesma plataforma, utilizamos a mesma solução tecnológica para compartilhar dados e consumir dados, mas também temos a autonomia de buscar novas soluções que se integrem a essa arquitetura. Na verdade, eu acho que o maior desafio é provar para que um novo asset, né, que um novo recurso faz sentido dentro desse ecossistema. Né? A gente tem, obviamente, concorrentes de mercado que entregam algo parecido, algo que se diferencia em um ponto e outro, e aí a gente conta muito com o time de arquitetura da informação, com a parceria conosco para avaliar se aquela solução realmente não é uma solução que se sobrepõe a outra, ou que tem algum diferencial que talvez possa ser representado dentro do que a gente já tem ali escolhido dentro da plataforma. Então, não sendo TI, neste caso, nos ajuda. Né? A gente traz a necessidade de negócio, juntamente com o time de tecnologia, e aí especificamente o time de arquitetura discute a solução conosco, e aí sim a gente tem um desenho macro da solução como um todo. Né? Nada impede de eu ter desenhos diferentes também para os spokes. Né? Por vezes a gente discute soluções dentro de uma empresa que talvez a outra desconheça, e aí o nosso papel é justamente esse. Né? Entender a necessidade de uma empresa distinta da outra, trazer essa solução que é pleiteada para dentro de uma arquitetura macro, e aí também habilitar essa solução, mesmo que inicialmente para uma, mas deixar ela disponível para que as outras empresas também, quando precisarem ou se precisarem, consigam consumir aquele recurso. Tem que ter um olhar agnóstico, né, à tecnologia, Exato. À necessidade, o que aquilo vai aportar, mas sempre preocupado em aquilo ter ali uma visão expandida, né? Ou seja, Sim. Eu estou implantando para uma área, mas já pensando que se eu tiver essa ferramenta ou a outra, isso também pode ser acomodado e utilizado por outras áreas dentro da companhia. Então, acho que esse é o nosso olhar. E também, acho que como foi falado no início, né, assim, a gente tem essa autonomia em relação à estratégia da organização, mas a gente sempre vai observar as oportunidades que a gente possa ter com produtos que conversem tanto conosco quanto com o que o banco faz do lado de lá. Então a gente tem que ter esse olhar do nosso negócio e o quanto disso tem ali aderência e integração com a operação da organização como um todo. Né? Então são os principais pilares e pontos assim, que a gente sempre observa, com o apoio da arquitetura, como o Thiago bem colocou, com a nossa visão mais negocial, vamos dizer assim, da necessidade, voltada para o que o cliente nos procura, né? Então, acho que esses são os pontos que a gente sempre considera nessas questões. Perfeito. E aí eu queria entender um pouquinho mais, a gente já falou, né, essa questão cíclica aí de centralizar, descentralizar. Vocês optaram nos últimos anos por uma arquitetura mais descentralizada. Vocês estão utilizando conceitos de data mesh lá dentro do Brasil Seguros, né? E como você enxerga que o data mesh ajudou nessa estratégia? Eu acho que vocês já estavam bem preparados para o data mesh, né? Quando você fala, Thiago, de que não, a gente conversou e colaborou, isso daí é essencial para o data mesh funcionar desde o começo, né? Exato. Porque o que eu vejo em alguns lugares é, viemos aqui, eu tenho uma arquitetura nova, descobri um novo nome aqui, data mesh, vamos implantar. E aí você implanta o data mesh, vai lá, força alguma coisa para o domínio de negócio, né? E aí não funciona, aí você tem que recentralizar de novo. E aí começa o ciclo vicioso novamente, né? Como que isso ajudou vocês? Eu acho que até por tratarmos de
de mercados diferentes, apesar de todos sermos seguradores, né, todos sermos securitários, né, são ambientes distintos, são produtos distintos. O domínio sobre aquela informação, quem tem é o responsável pela auto, é o responsável por ramos elementares, e não o agente. Sim. Então não faz sentido a gente centralizar algo que não é o nosso domínio, né? Então eu acho que isso facilitou muito a adoção desta estrutura e também torna o processo mais calmo, né? mais tranquilo para quem recebe, dizendo, beleza, eu tenho meu espaço aqui eu ando do jeito que eu precisar, e se eu tiver uma necessidade que responde ao hub, né, ao responsável pela plataforma e pela estrutura, eu sei que ele está ali para me apoiar. Então eu acho que isso ajudou demais a colaboração, é o que eu friso, acho que cocriação resolveu muito dos nossos futuros problemas se a gente tivesse optado por uma governança muito impositiva. Entendi. E, Márcio, como que foi essa estratégia? Eu falei de Data Mesh, mas assim, pode ter gente que está assistindo que nem sabe o que é Data Mesh, né? Data Mesh é uma metodologia onde você... que é uma metodologia que vai ajudar a gente a implantar essa descentralização dos dados, onde você tem um hub principal, né, que vai definir como que é a governança, como que é a arquitetura, como que vai ser feita a engenharia, só que você tem uma rede, né, aí mesh, uma rede de domínios de negócio que vão ter domínio sobre os seus próprios dados, né? Então essa rede ela usa essas regras do hub principal para conseguir fazer as atividades dela, mas ela que conhece, como você disse, né? Auto conhece auto, então ele que vai saber como que ele trabalha com os dados de auto, né? Exato. Saúde, a mesma coisa. Como que isso entrou para a estratégia? Você lembra quando você ouviu falar de Data Mesh? Quando que vocês optaram por essa metodologia e por que optaram por isso? Eu acho que isso já falamos logo na entrada, né, do processo todo de cloud, né? Assim, quando a gente começou a discutir toda essa nova estratégia da empresa, essa questão do Data Mesh já foi colocada na mesa como uma das principais possibilidades de descentralização estruturada das informações. Então, acho que isso foi um dos pilares fundamentais ali nessa implementação toda. E para nós, acho que o Thiago comentou bem, né? Assim, a gente tem muito claro, né, qual é o nosso papel dentro desse processo, como facilitadores dessa descentralização. Claro que a gente tem essa responsabilidade de garantir que haja ali uma padronização, que haja um controle de qualidade e tudo mais, mas no fim do dia, quem controla isso, quem efetivamente consegue aportar ali na catalogação qual é a essência daquela informação, é a área de negócio, é a área que tem ali o domínio técnico e negocial sobre aquele dado, né? Então, para nós está muito claro que essa foi uma estratégia extremamente acertada, né, tomada aqui pela companhia, e por nós também, que participamos disso com outros colegas de outras frentes aqui nessa implementação toda. E o nosso desafio é garantir que isso tudo continue sendo estruturado, disseminado para as áreas com essa visão, né, de descentralização controlada, com qualidade e tudo mais, garantindo que as áreas tenham a sua autonomia nesse processo de informação, de uso das informações. Sim. Perfeito. E do lado da engenharia, essa descentralização, ela é mais custosa, ela dificulta o trabalho, ou você vê que ela facilita o trabalho, comparado com outros momentos que você já viveu na carreira, Thiago? Eu acho que a organização sempre nos ajuda. Sim. Né? Um trabalho muito desorganizado e sem cadência, eu acho que dificulta. Então, organizar por domínios, e aí a gente usa muito da governança, e aí no pilar de curadoria muito para ser direcionador. Né? Mas organizar por dados das empresas, isso a gente já optou desde o início. Né? E aí a própria plataforma nos ajuda. Né? A gente utiliza a plataforma em que a gente consegue segregar por catálogos as informações de cada uma das empresas, e aí o time de curadoria também organiza por domínios, por collections, então isso facilita. Pensando em aceleradores, não muda absolutamente nada, porque os produtos que são criados dentro do COE são produtos agnósticos justamente para atender a qualquer público.
a governança nos ajuda a organizar da melhor forma esses dados e entregar os produtos de dados cada vez mais assertivos. Bacana. Você citou os aceleradores. O que são esses aceleradores e como que vocês usam eles dentro da Bradesco Seguros? A preocupação aqui é entregar o dado mais rápido, né? Uhum. É o que a gente sempre ouviu. Mas o dado está no transacional, ele precisa estar mais rápido dentro do ambiente analítico. Então, o papel deste time destacado para isso é criar aceleradores que tornem o processo de aquisição de dados mais simples pelos spokes. Vou citar um exemplo. Eu tenho time de ingestão de dados dentro da Auto, do Saúde, do RE e assim por diante. Como fazer mais rápido? A gente se preocupou desde o início de tornar o processo de ingestão um motor padrão, em que a gente abstraia muito do código. Por quê? Porque eu coloco o código mais complexo dentro de bibliotecas e os desenvolvedores consomem a biblioteca, implementam os seus códigos e aí aceleram no processo de ingestão. Perfeito. Então eu torno menos custoso. Ele aprende no formato que eu quero que ele aprenda e ele utiliza aquela biblioteca no formato que a gente estruturou. Então isso, só de início a gente já está partindo para uma segunda versão deste acelerador, que tornou o processo de ingestão, que normalmente levava 4 meses, dependendo do volume de dados, para 2 semanas. Perfeito. O objetivo agora é que a gente consiga fazer em 1 semana com este novo modelo, tornando ainda mais rápido e também nas cadeias seguintes dos dados, né? A gente entende que o dado entregue na camada bronze por ser ESIS, um movimento de fundação em que a gente torna esse dado habilitado para o consumo e aí disponibilizando esse dado para consumo direto de engenharia e também de BI. Perfeito. E como que esses aceleradores influenciam também na estratégia ou a estratégia influencia esses aceleradores, Márcio? Assim, eu acho que a velocidade com que você disponibiliza isso é que dá o tom ali do que efetivamente vai ser ou poderá ser implementado, né? Então eu complementaria o que o Thiago colocou, além dessas melhorias que a gente vem fazendo e a gente está olhando para o processo todo o tempo para encontrar oportunidades de aprimorar esses mecanismos, né? A gente também busca tecnologias que possam nos ajudar nesse ponto, né? Então, por exemplo, uma ferramenta de virtualização que pode trazer não só a conectividade de informações entre ambientes e possa acelerar ainda mais esse processo, né? Ou até mesmo a alocação de informações ali dentro do ambiente analítico, informações, vamos dizer, não estruturadas efetivamente, que a gente possa acomodar numa disposição de uso estratégico rápido, né, pelo tempo que a gente levar em fazer esse processo de forma estruturada. Exemplo, tem carteiras lá de empresas que a gente sabe que vai levar meses, talvez ano, até para a gente conseguir fazer toda essa conversão. Ou seja, o negócio não pode esperar todo esse tempo. A gente precisa trabalhar rapidamente para a aquisição dessas informações, mas eu tenho que ter mecanismos ainda complementares a eles que garantam essa celeridade. Então, seja com ferramenta de tecnologia, virtualização, seja com a gente condicionar a entrada de um dado efetivamente ainda não estruturado, mas com uma condição de governança de que aquilo já está sendo trabalhado de forma estruturada também, para a gente continuar garantindo todo o controle sobre isso. Então, assim, eu diria, Anderson, que é um processo contínuo, né? A gente tem que estar olhando o tempo todo para todas as oportunidades, como é que o processo está fluindo e olhando ali principalmente para o cliente, né? Que é o nosso direcionador, né? Ou seja, a área de negócio é que nos direciona dentro dessa prioridade, o que é que a gente vai atacar primeiro para que ele consiga efetivamente encontrar ali o resultado que ele está buscando com a informação. Perfeito. E aí nessa descentralização, eu fui pegando algumas coisas do que você foi falando, Thiago, mas pelo que eu entendi, você não tem só a descentralização no domínio, no dado, na engenharia, mas assim, o que eu queria perguntar, hoje você tem um pessoal técnico dentro da área de negócio, fazendo engenharia e trabalhando efetivamente, né, com codificação, não só com o uso do dado lá no final para criação de modelos ou criação de dashboards? Eu acho que essa foi
uma estratégia e um direcionador que trouxe a gente até aqui, né, Márcio? Dentro da Bradesco Seguros, obviamente, a gente não está abaixo de tecnologia, Tá. porém 100% do meu time é de tecnologia. Então eu tenho ali engenheiros de dados, eu tenho desenvolvedores, eu tenho analistas de BI, eu tenho engenheiros de machine learning que têm um conhecimento técnico para desenvolver, porém do lado de negócio, ou seja, Perfeito. entendendo o que o negócio demanda, trazendo isso num viés de tecnologia e aí construindo soluções que tornam o processo de consumo de dados mais simples. Então é parte do seu time alinhado com a sua estratégia, atuando lá na ponta final também. Exatamente. Tanto que falando de COE, de engenharia, é este time que constrói, que a gente chama de estruturante, né, que constrói o pesado, o robusto da plataforma, mas eu também tenho times dedicados a atendimento à empresa que olham para a engenharia analítica. Né? São os times que recebem pedidos dentro dos seus backlogs e constroem produtos de dados de uma entrega direta ao meu usuário final, ao meu cliente final. Então, se o pessoal lá de alto está precisando de algo novo num book de variáveis, exatamente, é o seu time que faz, mas esse time está totalmente integrado lá com a equipe de alto. Exatamente. Não é só, eles podem também, né, eles têm aí, e aí é muito do compartilhar, eles também podem seguir com as suas construções lá, mas nós também temos a mesma capacidade do lado de cá de trabalhar em produtos de dados para eles. Então a gente consegue conciliar. Óbvio, né? Olhando para alto, poxa, eu posso ter um desenvolvedor de alto que conhece mais de alto. Sim. Então eu vou precisar de um PO lá, que é o demandante que nos demanda, e aí a gente constrói os produtos dedicados para aquela história em específico. É legal a gente acompanhar essa evolução, né? Porque lá atrás, no início, quando a gente começou a falar disso tudo, as áreas de negócio olhavam, né, tinham aquele olhar assim meio duvidoso, né? Puxa, mas será que é o caminho, né? Será que a gente vai de fato ter tudo isso que esses caras estão contando aqui pra gente e tal? Então, é muito bacana hoje a gente olhar para trás e ver não só as áreas de negócio, mas até as nossas áreas cross ali de TI, de tecnologia, que nos apoiam sobremaneira também nessas questões, né? Nos procurando e acreditando muito na estratégia, efetivamente, né? Ou seja, essas áreas, como eu disse, já se convenceram da importância disso e agora querem o mais rápido possível tornar isso tudo ou transferir todo o processo deles para essa nova realidade, né? Então, quebra de paradigmas, processos que tinham ali de dúvidas e tudo mais, isso tudo hoje já não tem, e o nosso desafio é conseguir dar essa celeridade no processo. Vocês acham que essa maneira que vocês encontraram também contribui para minimizar a concorrência entre as áreas que vocês têm? Porque assim, eu imagino que saúde tem as suas prioridades, né, elenca a sua prioridade, auto também tem as suas. Então, ao ter uma pessoa especialista dentro de cada área, você evita a concorrência entre áreas, as demandas podem realmente ser priorizadas dentro das suas próprias casas, como vocês costumam chamar. E que nem sempre é uma demanda corporativa. Sim, né? A gente vive isso direto. Saúde tem a lista deles, auto tem a lista deles, mas a gente é cobrado, por exemplo, uma visão cross. Sim. E aí? Exato. Sim. Eu acho que primeiro que essa estratégia acalma os ânimos, né? Assim, a área de negócio entendendo que você tem alguém ali que está totalmente voltado para a necessidade deles, com atenção e foco em atendê-lo. E com conhecimento específico do negócio dele. Exato. Então, assim, neste ano especificamente de 25, a gente intensificou esse atendimento especializado, vamos dizer assim, né? Direto, efetivamente, ao negócio. A gente tinha uma esteira generalista, ou seja, os projetos chegavam, a gente vinha atendendo. Agora não, a gente, além de manter essa estrutura generalista, a gente está com uma estrutura efetivamente dedicada para cada área de negócios, com especialistas, pessoas que respiram ali o dia a dia dessas áreas, das suas necessidades. Então isso certamente traz um conforto para essas áreas, de que a gente está dando a prioridade que eles precisam mesmo, né? E para nós acaba sendo benéfico, porque de certa forma a gente também aprende mais com eles e consegue ser até mais assertivo na entrega desse resultado esperado com os dados e com os processos. Então, é uma troca interessante, sim. Muito bacana. Bacana. E falando um pouquinho da arquitetura, o Thiago já citou, meio passando uma resposta dele, sobre essa questão da...
olha, a gente olha as soluções, a gente tem hoje uma arquitetura, essa arquitetura tem um tech stack tecnológico, hoje vocês usam Databricks lá, por exemplo, mas você tem concorrentes daí e a gente tem que sempre estar de olho. Exato. Como que vocês fazem para alinhar isso com a estratégia, assim? Vocês têm um trabalho recorrente de estar olhando o que o mercado tem de novo, quais são as evoluções de cada ferramenta para tomar essa decisão? Esse acaba ficando um pouco deste papel conosco, né? E aí a gente acaba se encontrando bastante fora do escritório. Mas olhar para o mercado foi o que a gente sempre achou de relevante e que acaba se tornando um diferencial, né? Dentro de casa, normalmente com o que a gente já tem, a gente acaba se acostumando. Sim. Né? Acostuma-se com aquela stack, acostuma-se com aquele processo e a gente se provoca bastante em irmos para o mercado. E aí eu tenho destaques dentro do meu time para uma determinada solução e aí a gente busca entender, inclusive com parceiros, a Jump é uma delas, de buscar entendimento do que o mercado tem feito, como o mercado tem enxergado essas soluções e baseado nisso, aí a gente traz para a pauta e avalia se aquilo faz sentido ou não. Mas eu acho que a gente sabe, trabalhando com tecnologia há mais de 20 anos, você, Márcio, acho que assim, a gente não dorme no tempo falando de tecnologia. Cada hora sai uma tecnologia nova, uma solução inovadora. Há 5, 10 anos a gente falava muito de Data Lake, hoje pouco se fala e aí o conceito muda com a velocidade que se precisa ter. Então, sim, é uma preocupação sobre a inovação, né? Sim. De sempre inovar no que fazemos, mas também olhando bastante para fora. Bacana. E a inovação para estratégia é algo que é essencial, mas tem sido uma dificuldade nos últimos anos, né? Com a velocidade que a gente tem tido aí de lançamento de novas soluções, novas tecnologias, novas metodologias. Como que é esse trabalho, Márcio, de entender, ok, a gente vai usar GenAI, a gente não vai usar GenAI, a gente vai usar agente de inteligência artificial, a gente não vai usar. Eu acho que é isso, como o Thiago comentou, não tem como a gente fazer isso sem estar muito antenado com que faça sentido, né? Eu acho que tem muita oferta, tem muita ferramenta, muitas questões que possam ser úteis, né? Mas aquilo que de fato vai girar o ponteiro do nosso negócio, a gente tem que ter um olhar muito crítico, né? A gente tem que ter ali um time muito experiente nessa questão da interpretação da necessidade com o que está se ofertando, né? Então, a gente tem não só no nosso time, mas como o Thiago comentou lá em algum momento aqui, a questão da arquitetura que está sempre conosco, nos ajudando nessas avaliações. A gente tem um processo ali de POT que a gente faz também, de testar essas ferramentas, né, entrar com essas ferramentas em laboratório para a gente ter garantia de que aquilo efetivamente vai ser a ferramenta que vai fazer ali o atendimento necessário para aquela questão. Então, tem todo um time aqui que está atento a essas questões todas, né? Do que tem e do que pode ser efetivamente a nossa realidade daqui para frente. Então, eu acho que assim, a nossa base, efetivamente hoje, ela está montada, né, com a estrutura que foi pensada há 2 anos, e o nosso desafio agora é justamente trazer ferramentas que complementem e que acelerem ainda mais esse processo todo. Então, a nossa preocupação é não ter ali sobreposições, né? Ou seja, trazer ferramentas, eu tenho uma ferramenta de visualization, não vou trazer outra só para ter, eu vou trazer aquilo que efetivamente traga algo além daquilo que a gente já colocou. Então, esse é o olhar que a gente está colocando, né? Ou seja, o que complementa e o que faz sentido para o negócio. Então, como tem muita oferta, a gente precisa estar aqui com os profissionais muito antenados e tendo todas as áreas ali com essa mesma preocupação. Perfeito. E aí eu tenho uma outra curiosidade, uma outra questão que eu queria tratar, que é o seguinte: a gente falou muito desse trabalho com as áreas de negócio, então com cada um dos domínios de negócio. Como que vocês têm um entendimento de como vocês afetam o cliente final da Bradesco Seguros? E vocês têm também esse desafio lá dentro de afetar o cliente final? Porque dados
é o core de qualquer projeto de transformação digital, né? Um dos pilares da transformação digital é você afetar aí a forma como o seu cliente se relaciona com a marca, os benefícios que ele tem com a marca. Como que vocês incorporam o cliente nessa estratégia também? Tem projetos dentro hoje da Bradesco Seguros com essa visão? A gente tem um olhar, vamos dizer assim, intermediário nessa história, né? Ou seja, nós somos os facilitadores de que as informações e os dados ajudem o negócio a entregar para o cliente final aquilo que ele espera da empresa, né? Então, nós não temos um relacionamento direto com o cliente final, né? Mas sem dúvida nenhuma que as áreas de negócio, em suas pesquisas de NPS, enfim, existem mecanismos efetivamente ali que essas áreas hoje conduzem, né, para capturar do cliente quais são essas oportunidades, né, seja numa melhoria de atendimento, seja numa resolutividade ali de um procedimento de sinistro mais rápido, ou seja, a gente está sempre muito próximo da nossa área cliente, vamos dizer assim, o nosso cliente interno, né, que é a área que efetivamente entrega para o cliente final essa solução, para a gente capturar ali essa questão, ou seja, o que de fato vai fazer a diferença para aquele cliente. E para a gente ser preciso nisso, a gente precisa estar próximo, né? Ou seja, quando a área de negócio me procura buscando uma solução, é muito importante que o nosso time conheça efetivamente um pouco daquilo ali na visão do negócio, né? Para que a gente tenha não só a entrega técnica, mas a entrega técnica voltada para, de fato, a necessidade que aquilo possa ser mais valoroso para o cliente final. Então, essa proximidade com as áreas de negócio que a gente procura ter, com times dedicados, com estruturas voltadas ali próximas, né, nos ajudam nisso. E, obviamente, as áreas de negócio, com as suas ferramentas de pesquisas e de interações, equipes comerciais todas envolvidas ali com corretores e tudo mais, acaba sendo para a gente um catalisador importante dessas informações para a gente ir melhorando isso cada vez mais. Então, vocês não recebem o feedback diretamente dos corretores ou dos clientes finais, mas recebem próximo. Isso das áreas de negócio. Exato. Né? Até porque o time de digital é próximo, né? Ele está abaixo da mesma diretoria. Então, perfeito. A gente trata alguns projetos cross juntamente com o time de produtos digitais e entende essa necessidade e aí desenha soluções em conjunto. Se fala muito de transanalítico agora. Sim. Né? Como é que eu torno, além de analisar, né, além de olhar muito para o dado, como é que eu torno esse dado decisivo? E aí sim, a gente já atuou em alguns projetos esse ano, né, Márcio, estruturando este caminho de levar o dado, levar a inteligência desse dado, a análise desse dado, no momento de um processo de subscrição, por exemplo, num processo de decisão, tentando olhar ali para a central de atendimento, por exemplo, como é que eu consigo facilitar o dia a dia daquele atendente, né? Não tem um omnichannel aqui, mas eu consigo organizar uma visão 360 do cliente e ofertar. Por quê? Porque a gente está falando de dado que foi analisado, estruturado e desenhado para que eu tenha uma visão by CPF. Né? Então, esses projetos sim a gente atua e entregamos alguns já com estas características. Legal, e tem tudo a ver com o que a gente estava falando no começo da conversa, né? De você ter uma real visão do retorno do investimento que a gente tem com os nossos projetos de dados. Exato. Que é um grande desafio, né? A gente conseguir tangibilizar o retorno. Também é algo que a gente tem buscado, né? Ser cada vez mais preciso nisso, né? Para a gente medir o retorno desse investimento, que não é pouco, né? A gente sabe que isso tudo demanda um investimento robusto das empresas e da nossa não é diferente. Então, a gente também tem essa preocupação de estar sempre buscando essa tangibilização de retorno, né? Ou seja, quanto aquele projeto de fato trouxe o que era esperado, trouxe além, não trouxe, o que a gente pode melhorar, enfim, é uma preocupação contínua nossa aqui para a gente poder ser cada vez mais assertivo. Eu acho que é a maior dificuldade, né? Principalmente quando você começa a atuar com dados dentro da empresa e desenvolver a área de dados. No começo a gente atua muito em projetos estruturantes, né? E exato. Aí, projeto estruturante é difícil você tangibilizar o ROI. A gente sabe. Não, eu preciso disso, mas você precisa pra quê, né? Qual é o retorno você vai ver lá na frente. Já vem você de novo. Então, daqui 2 anos a gente conversa de novo. É sempre difícil
a negociação em cima disso é muito complicado. Eu acho que a gente passou já dessa fase Sim, na sim. sua maior parte, sem dúvida, mas isso é constante. A gente está sempre olhando para frente, mas a gente já passou pela pior fase, eu diria, né? Dessa de pavimentação, né? Do estruturante, de você tentar ali convencer de que aquilo vai fazer toda a diferença em um futuro próximo. A gente não consegue entregar isso a curto prazo, não tem como, mas lá na frente os retornos, então conseguimos passar bem por isso. Agora a gente ter essa preocupação de conseguir mostrar isso, né? Ou seja, ó, tá aqui aquilo que a gente falou, por que disso, por que daquilo, e além disso, vamos continuar olhando para frente. O que mais agora a gente precisa ter para deixar isso cada vez mais estruturado, né? Acho que até parte da estratégia foi flexibilizada com esse viés, né? Se eu ficar estruturando muito, se eu pavimentar muito, leva muito tempo. Sim. Né? Então, parte da estratégia da governança foi, tá, como é que eu consigo flexibilizar a aquisição sem perder o controle sobre o estruturante. Acho que aí é um ponto também importante nessa linha, né? Uma das estratégias que a gente tomou para isso se tornar uma realidade foi conseguir com as áreas de negócio aportar casos de uso efetivamente. Sim, que pudessem fazer ali já isso ser visualizado mais rapidamente. Então, assim, a gente não faz hoje uma aquisição indiscriminada de dados dentro do ambiente analítico. Eu não trago qualquer coisa para o ambiente para saber se eu vou usar depois ou não vou usar. A gente só traz a informação que faça sentido para algum caso efetivamente de uso que já tem uma perspectiva de retorno. Então, isso nos ajuda a fazer com que essa tangibilização também seja vista mais rapidamente, né? Então, todas as nossas aquisições de dados hoje têm sempre ali quais são os casos de uso que estão relacionados a elas e em que tempo a gente vai conseguir fazer aquilo acontecer. Isso nos ajuda não só na organização, mas também na própria estratégia ali de entregar esses resultados, né? Que eu acho que era a principal dor que a gente tinha em projetos há 15 anos atrás, né? Mas Exato. Muitas pessoas ainda repetem hoje, né? Tipo, você quer Big Bang. tudo Big Bang, Sim. faz tudo, e aí depois você vai pensar em como usa. Exato. Essa estratégia de você separar um caso de uso, entender o que você precisa para aquele caso de uso, estruturar só para aquele caso de uso, para ver o resultado mais rápido, acho que é a melhor estratégia que a gente tem hoje, né? Você consegue tangibilizar custo operacional, você consegue tangibilizar o custo de construção daquele produto para que a gente valide retorno versus o que a gente investiu sobre aquele produto. Então é muito mais fácil de você, inclusive, provar que o seu trabalho faz sentido. Né? Sim, exatamente. Falando um pouquinho de futuro, o que vocês estão enxergando aí para os próximos 2, 3 anos? Não só para Bradesco Seguros, mas do que vocês estão vendo de tecnologia para ser implantada e que vocês acham que vocês vão trabalhar nos próximos 2, 3 anos e também que vão afetar o mercado. E mais olhando para seguros também, né? Que é uma indústria muito grande e que sempre teve à frente de inovações quando a gente fala de uso de dados, né? Sempre foi muito dependente do uso de dados. O que vocês veem de tecnologias novas que vocês acham que vão ajudar aí? Ou metodologias? Open Insurance é o que vai ser o foco de vocês nos próximos anos? Como que vai estar isso? Eu acho que GenAI, o boom do GenAI trouxe uma realidade de que a tecnologia não espera. Sim. Né? Ela não espera para acontecer, ela não espera por estrutura, ela simplesmente acontece. Né? E a gente dentro da Bradesco Seguros tem obviamente um time olhando para isso, mas eu acho que para o mercado, eu acho que combar produtos com parceria pode ser a chave do negócio. Perfeito. Né? Tá. Eu não preciso 100% ser dependente da minha estrutura de clientes ou de corretores para que eu oferte o produto. Então eu acho que fazendo parcerias, né? Eu estou vendendo um produto junto com outro parceiro de serviços financeiros. Por quê? Porque é um produto nichado, mas ele precisa de segurança. E aí a gente vende seguros. Eu acho que a parceria para os próximos anos ela vai ser direcionador dentro do time e dentro
da área de seguros como um todo, né? Eu não preciso estruturar produtos novos num formato muito grande, né? Eu posso ter pílulas de seguros, eu posso ter produtos menores que atendem a parceiros. Perfeito. Ser bom no que você faz aqui. Exato. E não desenvolver uma outra competência que não faz pode não sentido, fazer que sentido. não é nossa. Exato. Sim, perfeito. Eu concordo, acho que o Thiago pegou bem o ponto. Acho que essa questão é parcerias, né? Não dá pra gente não falar de inteligência artificial dentro desse contexto também, né? Ou seja, a gente tem que estar atento a todas essas questões, e aí a inteligência artificial, claro, não funciona sem dados, então o nosso cenário aqui é extremamente importante, né? Nesse processo todo da gente estar viabilizando para que as inovações ocorram, né, dentro do que precisa ser feito, e estar atento a essas questões todas de oportunidade, de ferramentas, o quanto dessas ferramentas conversam de fato com o nosso negócio. Eu acho que são os desafios aí do futuro mais próximo. Perfeito. Márcio, você tem alguma outra pergunta? Estamos na reta final? Estamos na reta final. Então eu queria... agora ou nunca. Não, então eu queria, antes de encerrar, saber quem é Márcio e Thiago fora da Bradesco Seguros. O que vocês fazem aí, quais são os hobbies, o que vocês gostam de fazer quando não estão trabalhando? Vamos lá, legal. Falar um pouco de mim. Bom, sou Márcio, tenho 52 anos, sou casado há 27 anos com a Daniela, tenho 2 filhas, uma de 24 que está estudando ciência e tecnologia também, né? Já levei ela aí para essa seara, e uma pequena vai fazer 15 anos agora, a Mariane, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de estar sempre com a família, com os amigos, né? Aquela coisa básica. Eu gosto de fazer uma coisa diferente que poucas pessoas fazem, peregrinação, né? Eu gosto de fazer caminhadas de longa distância, dias de caminhada. Nas últimas férias agora eu fiz uma peregrinação de 130 quilômetros, mas já fiz outras maiores. Legal. Não que essa não tenha sido desafiadora, foi até mais do que as outras, por conta da altimetria, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, caminhar, né? Fazer ali meditações de autoconhecimento, enfim, conhecer lugares diferentes. E, enfim, basicamente é isso. Bacana. Bom, sou Thiago também, sou pai de 2 meninos, um de 15 e um de 6. Sou motociclista de final de semana, então é uma das minhas paixões recentes aí. Andava de moto há muito tempo quando era adolescente, e redescobrir o motociclismo, eu acho que torna a vida mais leve, torna os nossos ares sem muitas amarras. Gosto também de curtir bastante com os meninos e churrasqueiro de plantão. Boa. E um bom churrasqueiro. Esse daí eu quero... Não, esse só se eu provar. É um bom churrasqueiro. Não acredito antes de ver. Vamos. Muito bom, diga-se de passagem. Boa, bacana. E para finalizar, eu sempre peço pro pessoal aqui, pro executivo, profissional, pro empresário que está vendo esse podcast, depois de todos esses anos de experiência que vocês tiveram em projetos de dados, e se vocês tivessem que dar alguma dica, alguma mensagem, né, para essa audiência sobre que caminhos trilhar, o que tem que tomar de ação, se ele está tentando entrar no mundo de dados, ou então usar dados dentro da empresa dele para conseguir melhorar os resultados, atingir os clientes, o que vocês falariam? Olha, eu diria assim, algumas coisas para mim são fundamentais. Primeiro, que a estratégia de dados seja muito clara, né? Ou seja, deixar muito claro o que se espera com a estratégia de dados e qual é essa estratégia de dados. Isso tem que estar permeado em todos os níveis da empresa, com todas as pessoas, principalmente com aquelas que lidam efetivamente com as informações. Garantir a cultura de dados, ou seja, garantir que as pessoas conheçam das matérias minimamente, conheçam ali as proposições de ferramentas e do que aquilo pode aportar para o dia a dia delas, né? Garantir, não abrir mão da governança, ou seja, Perfeito. Isso é um ponto fundamental. Sem isso, hoje, nada
efetivamente funciona. A gente, como o Thiago falou, a gente sai aí para eventos aqui, fora daqui, e a gente vê que tudo que se faz hoje, se não tiver governança de dados, é algo que você não pode abrir mão em hipótese alguma, né? E, por fim, acho que garantir a interoperabilidade, né? Ou seja, garantir que as questões de sistemas e de processos ali se conversem, né? Ou seja, você tem que estar atento a essas complexidades de interoperabilidade para garantir que isso tudo flua de uma forma estruturada nessa dimensão de dados. Então, basicamente são esses os pontos assim que eu não abro mão de uma boa estratégia de dados aí para ser implementada. Perfeito. Bom, não vou falar de governança, porque isso para a gente é muito claro, mas eu acho que até para os jovens que estão saindo de universidade agora, que estão buscando um caminho para a área de dados, assim, tenham paciência, né? A gente costuma conversar bastante com esses jovens que estão saindo de faculdade e que procuram uma ascensão muito rápida, algo que seja muito atômico. Eu acho que as coisas elas precisam acontecer no tempo certo, né? E estudem. Eu acho que material disponível num formato absurdo, né? Existem podcasts, existem aulas curtas no YouTube, nas plataformas de estudo, e assim, se isso é uma paixão, se entregue. Eu acho que dados, né, entender como o mundo funciona é sempre baseado em dados. Então, eles contam histórias também, eles te provam, eles te trazem certezas. Eu acho que se é uma paixão, se engajem, estudem, busquem sempre contato com profissionais. Eu acho que às vezes a gente tem que sair da sala de aula para buscar conhecimento no campo. Isso é extremamente importante. Eu não estou aqui por acaso, o Márcio também não está aqui por acaso, a gente passou por muito. E eu acho que o espaço de você buscar novos profissionais ou buscar profissionais que já passaram, que já vivenciaram por grandes experiências, e eu não estou falando de empresa pequena para uma empresa grande. Eu acho que buscar compartilhar as suas experiências e buscar também experiências de fora, eu acho que tornam esse processo muito mais simples. Perfeito. Márcio, Thiago, primeiro queria agradecer muito vocês, primeiro por ter aceitado o convite, pela participação de vocês. O podcast foi sensacional, ao meu ver. Então, deixo aqui meu muito obrigado e meu convite para vocês voltarem depois para a gente falar sobre outros temas. Eu que agradeço pelo convite, Anderson, Márcio, assim, um prazer estar aqui com vocês, são parceiros nossos e estamos sempre à disposição. Foi um prazer, de fato, estar aqui com vocês. Muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e estamos por aí juntos. Acho que a gente conta muito com essa parceria, né, com os nossos parceiros que nos acompanham aí dia a dia. Então, o que precisarem, conte conosco. Perfeito. Obrigado. Valeu, obrigado. Prazer, gente. Obrigadão, Márcio, também pela participação. Adorei sua última pergunta. Foi? Vou roubar ela para o próximo. Obrigado, pessoal. Até o próximo Jump Talk. Até logo.